Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, esse vídeo é de número 365, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Então, o tema dessa mensagem, equipe da desobsessão. E Sueli continua dizendo assim: quando o grupo de encarnados é harmônico, isto é, quando já está afeiçoado aos trabalhos da mediunidade, socorrista, e coloca-se como dócil instrumento a serviço dos amigos espirituais, então percebemos aqui que Sueli, ela trata do grupo harmônico, Ela trata dos médiuns que atuam no trabalho mediúnico de desobsessão. Então, ela não está tratando aqui de outros departamentos, conforme nós já tratamos em outros vídeos. Mas vamos continuar conforme ela está tratando aqui, porque eu que já li esta mensagem, ela é muito oportuna. Então vamos continuar tratando conforme Sueli trata aqui. Então, ela está dizendo que quando o grupo de encarnados é harmônico, o grupo de médiuns, ali na casa espírita, séria, isto é, quando já está afeiçoado aos trabalhos da mediunidade socorrista e coloca-se como dócil instrumento a serviço dos amigos espirituais, em todos os sentidos, colocam-se como dócil instrumento a serviço dos amigos espirituais, que são aqueles médiuns preparados, disciplinados, aqueles médiuns que oram, que vigiam, que policiam o seu comportamento. É lógico que existe lá os contratempos, mas que a espiritualidade, antecipadamente, sabendo dos contratempos, ela já antecedendo um socorro tanto ao médium quanto aos trabalhos. Pois vejamos. Então, como dócil instrumento a serviço dos amigos espirituais, a reunião cresce em produtividade. Então, a reunião mediúnica de desobsessão cresce em produtividade, porque estão as duas equipes trabalhando em consonância e a programação será executada de comum acordo, sabendo o plano espiritual que os companheiros encarnados irão corresponder às expectativas e que se afinizarão de pronto com o labor previamente estipulado. Então, a espiritualidade, nesse momento, ela sabe
né? Porque as duas equipes, elas trabalharão em consonância e a programação será executada de comum acordo. Sabendo de tudo isso, o plano espiritual que os companheiros encarnados irão corresponder às expectativas e que se afinizarão de pronto com o labor previamente estipulado. Porque tudo previamente são estipulados. Nada acontece por acaso. Na casa espírita séria, vejamos, na casa espírita séria, espírito nenhum que se manifesta cai ali de paraquedas. Se manifesta, tenha certeza-se disso, que os bons espíritos, a equipe espiritual, previamente programou, preparou todo o ambiente, inclusive auxiliando o médium. Aí você pode me perguntar assim, mas na casa espírita séria é assim? Sim. Por exemplo, vamos fazer um breve comentário. Você vai a uma UPA. Vamos pensar por esse lado, fica mais fácil. Você vai à UPA. Então chega lá, você passa por uma triagem e tudo mais. E você fica ali à espera. Enquanto não chega a tua vez, você não é atendido. Esse é o trabalho sério. É o trabalho de disciplina, de responsabilidade. Agora imagine se não há o trabalho de triagem na UPA. Se não há ali a recepção. Todo mundo que chega já vão direto ao consultório dos médicos lá dentro. Aí vira bagunça. Então acredito que dizendo isso, você consegue entender o que significa trabalho sério e trabalho não sério. Assim, as comunicações programadas, Sueli dizendo, assim, as comunicações programadas, as entidades que irão comparecer à reunião com o fim de serem beneficiadas com os fluidos fornecidos pelos encarnados, não sou eu que estou dizendo. Nós apenas esmiuçamos aquilo que às vezes as pessoas ainda não tiveram a oportunidade de encontrar ou encontraram e ignoram. A responsabilidade, a seriedade. Espiritismo é coisa séria. Espiritismo são leis do Criador.
Assim, que Sueli com isso ela está querendo nos dizer? Assim, as comunicações programadas. Então, existe um programa ou não existe? Só se manifestam nas casas espíritas sérias os espíritos levados pelos benfeitores espirituais, programados por eles. Caso contrário, é preciso tomar bastante cuidado. Assim, as comunicações programadas. As entidades que irão comparecer à reunião com o fim de serem beneficiadas com os fluidos fornecidos pelos encarnados. Os casos que serão atendidos, né? Os casos que serão atendidos. Porque é preciso entender que se os mentores espirituais levam a uma casa espírita séria, vamos usar um número, 10 espíritos carentes, necessitados. Mas lá chegando os mentores, é uma casa espírita séria. Mas você entende que devido o processo de provas e expiações, então não é fácil manter o equilíbrio. Os médios, as pessoas, nós não conseguimos manter aquele equilíbrio 100%, né? Às vezes brigamos no trânsito, às vezes comemos demais no almoço, às vezes tomamos uma cervejinha, às vezes fumamos, às vezes nos desgastamos com ansiedade, com angústia, com melancolia. Isso tudo interfere no bom andamento do trabalho mediúnico na casa espírita séria. Às vezes nós nos enfurecemos, não é verdade? Porque nós não somos perfeitos, gente. Mas nós temos que entender que todos esses sentimentos, que é natural, interfere nos trabalhos de desobsessão na casa espírita séria. O que leva os mentores espirituais ali com aqueles 10 espíritos sofredores, deparando os mentores com aqueles 10 médios, porque são números que nós inventamos aqui, para ficar mais fácil. Então tem 10 médios ali sentado, né? Em oração. E tem 10 espíritos também sofredor, carente e necessitado. Mas os bons espíritos, analisando os 10 médios, é normal eles chegar a uma conclusão de que apenas 3 médios dos 10
apto se encontram aos trabalhos mediúnicos daquela noite. Por isso, dos 10 espíritos, 3 apenas se manifestarão. Podendo ser que 6 se manifestarão através daqueles 3 médios, porque no mínimo uma manifestação, no máximo 2 por cada médio. Então 10 espíritos, 4 espíritos, eles retornam com eles aos departamentos espirituais à espera de uma nova oportunidade de retornar ali àquela casa séria para receber aquele choque anímico. Olha só para você ver como são as coisas. Isso na casa espírita séria, gente. É assim. Contrário, na casa espírita que não é séria, que você pode pensar assim, mas a casa espírita que eu frequento, nós nunca ouvimos falar isso. Esse Luiz está, lelé da cuca. Eu respeito quem quiser pensar, que pense. Não tem problema. Porque isso aqui é um estudo. Só que nós gostaríamos que as pessoas estudassem as obras básicas. As obras de André Luiz, as 12 revistas espírita, uma boa parte das obras de Valdo Pereira Franco, por Manuel Filomeno de Miranda, obras de Leon Denis, Gabriel Delan, Camilo Flammarion, Carlos Bacelli, obras sérias. Nós só encontramos esses assuntos que aqui tratamos em obras sérias, através de médios sérios. Então, olha só para você ver uma coisa. O fato do médium comparecer à noite nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, sem ter antes tomado banho e trocado de roupa, interfere nos trabalhos, interfere no êxito dos trabalhos mediúnicos de desobsessão. Interfere nos passes. O médium passista, ele deve tomar banho antes de ir aos trabalhos. Ele deve trocar de roupa. Isso parece um absurdo, não parece? Mas é preciso entender que tanto o nosso organismo físico quanto o nosso organismo psíquico segrega vírus, bactérias espirituais através dos poros, através do suor,
e que fica alojado na pele, como se fosse uma gelatina invisível que nós não conseguimos enxergar, impregnando-se toda a roupa. Todos os nossos pensamentos negativos, os vírus, as bactérias espirituais, geradas pelos nossos desequilíbrios emocionais e psicológicos, os nossos pânicos, as nossas síndromes, geram bactérias, geram fluidos negativos que fica em nossa aura, imantando a nossa aura, imantando a nossa pele, os nossos poros, a nossa roupa. Quando eu chego e vou aplicar um passe numa pessoa, dá um trabalho imenso para os mentores espirituais, porque primeiro os mentores, eles têm que, aí já tem, eles têm que realizar um trabalho no médium que chama-se asepsia perispiritual e física. É como se fosse uma quimioterapia, uma lipoaspiração no médium. Porque se os mentores não fazem essa lipoaspiração, essas bactérias todas do corpo físico, mental, da roupa, passa para o paciente que vai em busca do passe. E outra coisa também, não existe só as bactérias do desequilíbrio emocional, psicológico, mental da pessoa, do médium. Não existe só essas bactérias. Existe também as toxinas, os resíduos dos alimentos que nós ingerimos durante o dia. Tudo fica impregnado na nossa roupa, através do suor, nos poros. Por isso, o médium que aplica passe através do sopro, ele precisa estar. Você já viu algum médium aplicar passe através do sopro? Já? Então, agradeça a Deus, viu? Porque é uma raridade. É mais fácil você encontrar uma pedra de diamante de 5 quilos do que encontrar um médium com capacidade disciplinar, com moral, com caráter, para aplicar passe através do sopro. É um dos passes mais perigosos que existe. E um dos mais que causa mais efeito positivo. Isso é uma outra questão que nós não vamos entrar nesse mérito agora. Outra questão. E a atmosfera a qual nós nos encontramos? Por exemplo, esse ambiente que aqui me encontro está cheio de vírus na atmosfera. Bactérias mortas, vivas, bactérias de pensamentos lançados até a mim, das trevas,
de irmãos sofredores, bactérias geradas pela minha própria mente, pelo meu desequilíbrio. Então, na rua, quando nós andamos na rua, quantos bilhões de toneladas de bactérias nós encontramos na rua, emitidas pelas pessoas? As vibrações emocionais e psicológicas das pessoas. Pense em uma neblina. Pensou? Agora tente passar por essa neblina. Pense, eu vou melhorar agora, ó. Tem uma fumaça de cachimbo. Tem uma fumaça à sua frente de cachimbo. Tenta passar por essa fumaça. Passou? Passei. Agora do outro lado, cheire a tua roupa. A tua roupa vai estar toda impregnada daquele odor, daquele cachimbo. É desse jeito que nós nos vemos no final do dia pelos bons espíritos com um odor fétido, imundo, de arrepiar. Vamos dar sequência nesse assunto no próximo vídeo. Isso é muito importante, tá?